Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Sérgio Cruz, sou do Conselho Estadual de Cultura e vamos falar um pouco sobre o Plano Estadual de Cultura que está em elaboração na sua segunda etapa na parte de ações transversais. Então, venho aqui para explicar um pouco mais da metodologia, do formato que está sendo criado para que a gente possa contar com a contribuição de vocês da melhor forma para a gente integrar as ações culturais, a política cultural, né, como um todo, juntamente com as ações dos entes envolvidos de forma transversal nas propostas que foram apresentadas. Então, como vocês estão vendo aqui, temos aqui as indicações metodológicas que vamos iniciar agora a explicação. E o que é essa participação do ente nas ações transversais? Essa participação e o objetivo dessa apresentação é explicar os procedimentos que serão realizados por todos vocês que estão participando aqui, de forma que a gente consiga com que as estruturas necessárias sejam apresentadas para que a gente possa pegar, fazer todo o processo de construção do Plano Estadual de Cultura, especialmente das atividades públicas que serão realizadas durante os próximos 10 anos. O que ocorre nesse período? Teremos as propostas que foram dos 6 eixos, como já foi apresentado no manual, tá certo? Aquela cartilha que foi enviada para cada um de vocês. E essa cartilha, vamos lá, que aqui nós temos aqui a capa, mostra que a parte dos sistemas de cultura, que essa aqui é o início da apresentação, né? Vai lá para os sistemas de cultura, a gente estabeleceu aqui a separação deles, vocês podem verificar lá no material. Depois nós falamos especificamente do Sistema Estadual de Cultura, depois falamos do Conselho Estadual de Cultura, que está intimamente ligado com a aprovação do Plano Estadual de Cultura. Falamos da Conferência Estadual, que foi o ponto principal de elaboração das propostas. Foi onde a sociedade civil e o poder público puderam puderam interagir entre si para identificar aquilo que a sociedade gostaria de que fosse levado como política cultural para os próximos 10 anos. Depois nós tivemos aqui o formato do sistema de financiamento à cultura, para que vocês tivessem conhecimento durante a elaboração da parte da participação de vocês, identificar qual a fonte de financiamento que será necessário para a aplicação da ação transversal do ente de cada ente de vocês. Depois falo lá, na verdade, do Fundo Estadual de Cultura. Em seguida, apresentamos o Programa de Formação em Arte e Cultura, que é um dos pontos apresentados como um formato de qualificação dos gestores e dos conselheiros de cultura. Depois entramos também no sistema de no sistema de informações e indicadores culturais, que aqui nós falamos do mapa de cultura, falamos do cadastro estadual de cultura, também colocamos aqui a questão dos relatórios de gestão, que são os documentos que a gente precisa apresentar para a sociedade. Depois fizemos o quê? Fizemos a apresentação do Plano Estadual de Cultura, explicando qual é a origem dele, qual o objetivo, qual a necessidade de implantação dele e um pouco da história do que é o Plano Estadual de Cultura. Sendo que, nacionalmente, nós já estamos elaborando o 4º Plano Estadual de Cultura, enquanto que o Amazonas, esse aqui vai ser efetivamente o primeiro Plano Estadual de Cultura criado nos moldes determinados pelo Conselho Federal, pelo Conselho de Políticas Culturais Nacional, Conselho Nacional de Políticas Culturais, perdão.
E, por fim, aqui nós entramos lá na cartilha, no manual que foi encaminhado para cada um de vocês, quais foram as propostas revisadas e as ações indicadas. Nessas ações indicadas, nós apresentamos os 6 eixos que foram utilizados com base na determinação do Conselho Nacional de Política Cultural para a Conferência Nacional de Políticas Culturais. Então, eu vou deixar aqui já preparado até a proposta 2 do eixo 1, que vai ser a que eu vou usar como exemplo, e vou passar agora para a apresentação do formato de análise que cada ente tem que fazer, ok? Então, o primeiro ponto que eu indico é identificar as ações transversais que envolvam a sua entidade, a entidade que você faz parte, e analisar a participação dela dentro do Plano Estadual de Cultura. Na verdade, dentro da proposta, tá certo? Então, cada eixo, são 6 eixos, cada eixo tem 2 propostas aprovadas pela Conferência Estadual de Cultura. E dentro desses eixos, além deles, que daria um total de 12 propostas apresentadas pela sociedade civil e poder público, tem ainda mais 3 propostas que foram colocadas pelo Estado conforme determinação da Conferência Nacional de Políticas Culturais. Ok? Então, o que é identificar as ações transversais? Primeira coisa que vocês precisam fazer é a leitura de todas as propostas dos 6 eixos. Vocês vão fazer essa leitura de forma a identificar qual delas a entidade de vocês poderá participar. Tá certo? Então, dentro dessas propostas, nós já fizemos algumas indicações. Então, por exemplo, na proposta 2 do eixo 1, nós estamos aqui no item 11.1.2.1, os possíveis entes envolvidos. E por que nós colocamos possíveis? Porque não são apenas estes. Ou pode ainda acontecer de um deles ser indicado e ele identificar que não é da seara dele, não está na alçada dele aquele ponto que foi proposto. Então, nessa situação, identificada essa primeira parte, vocês vão ter que identificar, passar a checar dentre elas se elas estão contextualizadas e exequíveis dentro da transversalidade indicada. Então, o que ocorre numa situação dessa? Você primeiro tem que identificar se o contexto que ela está colocada vai ao encontro do que a entidade de vocês exercem como ações. A partir desse momento, ver que aquele contexto colocado está dentro da alçada da entidade de vocês. Está dentro? Ok. Segunda parte, é exequível? Se for exequível, ótimo. Se não for, tem que se criar uma estrutura mínima de execuibilidade de parte do processo, tá certo? Parte daquela proposta. Então, nessa situação, o que vai ser feito? Vocês vão pegar e apresentar até onde é a parte que vocês podem executar, ok? E se não tiver uma situação dessa, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que tem uma proposta lá que não está citado como participação da entidade de vocês. Porém, é uma ação que está dentro da alçada de vocês. Se não tiver lá a indicação e vocês identificaram que ela é necessária, então vocês vão entrar ali também com a proposta de reformular aquela proposta para inclusão do ente naquela ação transversal. Esse objetivo é que seja identificado os pontos que a entidade vai participar mais para que seja colocado dentro do plano
plurianual do governo do Estado e assim ser geradas possibilidades de inclusão orçamentária das necessidades financeiras do ente para a realização daquela ação transversal, ok? Além disso, a gente recomenda que as ações que vocês identificarem numa proposta e noutra proposta de outro eixo que sejam similares, que vocês juntem elas numa proposta única do ente, única, que o ente fará a apresentação, demonstrando que aquela ação ela abrange mais de uma proposta, tá certo? Que não tem problema quanto a isso. A gente vai colocar elas realmente escalonada dentro do impacto que ela vai fazer dentro de cada proposta, ok? E, como eu indico aqui, orienta-se a elaborar outras novas que não tenham sido formuladas anteriormente. Então, identificada que é necessária a apresentação de uma proposta que não está lá, mas que dentro das ações consta como alçada do ente de vocês, vocês irão pegar e apresentar aquilo lá com qual objetivo? Para estimular o máximo de potencialidades e ultrapassar o máximo de desafios em prol da sociedade, ok? Segundo ponto que vocês devem levar em consideração, averiguar as necessidades emergentes. O que são essas necessidades? É aquilo que o seu ente vai precisar. É aquilo que você vai identificar como necessário para que tire do papel aquela situação em parceria com outros entes. Então, o que vocês vão verificar? Qual é o tempo, quais são os recursos humanos, estruturais e financeiros que vocês dispõem e também os que vocês necessitarão dispor para que seja desenvolvido aquele processo, tá certo? Então, nesses pontos, eu elaborei alguns pontos de análise. Quais são? Primeiro, a letra A. Quais são os espaços públicos e privados nos quais podem ser realizados programas, políticas, projetos e ações culturais dentro do que se apresenta da proposta? Então, vamos lá para o exemplo que eu já separei lá no nosso material. Qual é a proposta 2 do eixo 1? Qualificação e capacitação cultural. Então, eles pedem aqui, não vou ler tudo porque vocês têm acesso e vocês já devem ter noção de qual seria, principalmente os entes que estão envolvidos aqui, já devem ter dado uma lida com mais acuidade quanto a esse ponto. Então, o que acontece nessa situação? Precisamos identificar quais são os espaços, notadamente aqui, escolas, não é isso? Escolas, áreas de convivência, locais onde se apresentam cursos profissionalizantes nos municípios, porque o Plano Estadual de Cultura, eu quero alertar aqui, é um plano estadual, como o nome fala. Então, não tem que ser voltado apenas para a capital. Ela tem que ser voltada, na minha opinião, de forma até prioritária, ao interior. Porque é onde menos chega as atividades do Estado. Então, o interior que tem que ser o foco principal. Porque na capital nós temos várias entidades que fazem o trabalho, temos também ações do governo federal e o próprio município de Manaus que desenvolve várias ações culturais dentro das políticas que eles estabeleceram para a área. Então, por a capital ser um local onde a verba chega com muito mais facilidade, o objetivo maior é vocês traçarem ações para o interior, porque lá é onde a sociedade está mais desassistida das políticas culturais. Então, voltando lá ao ponto A. Espaços públicos e privados. Ah, olha, não tem um local público, mas tem um local privado.
digamos que tenha lá uma empresa que desenvolve um trabalho lá na região, onde essa empresa tenha um auditório para uso dos funcionários. Esse auditório ele pode ser utilizado, pode ser feito uma parceria ou um convênio com essa empresa para que ela possa fornecer, ceder aquele espaço para desenvolver uma prática com o objetivo de atender a proposta 2. Seria uma qualificação, poderia ser feito workshops lá, poderia ser feito até mesmo um projeto utilizando os professores da SEDUC, do CETAM, da UEA, da UFAM, enfim, de todas as estruturas que têm relação direta ou indireta com qualificação e capacitação cultural. E aí vamos lá. Dentro dessas questões que serão apresentadas propostas. Então, as propostas de vocês podem ser apresentadas conforme a necessidade de vocês, conforme a possibilidade de vocês, conforme a capacidade de vocês. Depois a gente vai fazer um apanhado de tudo isso. Digamos que a SEDUC ela quer fazer um trabalho em Eirunepé. Lá em Eirunepé, o CETAM também tem, dentro da proposta deles, uma ação em Eirunepé. O que nós vamos fazer aqui? Depois de mapeado tudo isso, nós faremos um alinhamento para que as forças sejam alinhadas com o objetivo de alcançar uma força muito maior lá naquele município. Fazer, por exemplo, 2 meses ou 1 mês de imersão daquele município dentro de programas, dentro de ações culturais, tanto do CETAM quanto da SEDUC. Então a gente faz um alinhamento lá com esse objetivo, tá certo? Então não se preocupem no primeiro momento de encontrar quais são as entidades que vocês vão fazer o trabalho em conjunto, porque isso aí é um trabalho que nós iremos fazer durante o cruzamento das informações, ok? Item B. Vocês podem indicar prazo estimado, notadamente indicando curto, médio e longo prazo. Aquilo que vocês conseguirem colocar no papel que vocês podem alcançar em curto espaço, ok, podem colocar lá, olha, isso aqui, o que é curto espaço? Até 2 anos. Esse é considerado por muitos como curto espaço. Médio espaço, até 4 anos. Médio prazo, perdão, até 4 anos. E longo prazo, acima de 4 anos. Por quê? Porque longo prazo é maior do que o mandato de um governo, ok? Então, vocês estabeleçam esses pontos. Olha, a minha entidade ela pode alcançar essa ação que nós estamos propondo aqui num período de 2 anos. É viável aquilo lá? Só vocês podem dizer, tá certo? A viabilidade são vocês que vão identificar. Aí vocês colocam aquele plano para aquele prazo. Digamos, a SEDUC, como eu dei o exemplo da SEDUC e CETAM. Vocês colocam dentro daquele prazo, 2 anos. Olha, em curtíssimo prazo, em curto prazo a gente consegue alcançar. Porque nós já temos aqui dentro do nosso PPA uma ação lá em Eirunepé. Só que aí o CETAM não tem isso. Ele vai pegar e vai colocar, olha, temos aqui uma ação para ser estabelecida em 4 anos lá em Eirunepé. Então nós iremos pegar esses 2 pontos, nós começaremos a fazer um alinhamento deles para ver se pode caminhar separado ou se é melhor juntar forças para chegar àquele objetivo com uma forma muito mais eficaz e de forma eficiente, porque são 2 entidades trabalhando em conjunto. Obviamente que a SEC estará envolvida em todos eles pelo plano estadual Ser de Cultura, não é isso? Então, vamos lá para a letra C. Determinar, aliás, letra C não, perdão. Aqui já é mais um ponto, é o item 3.
formular proposta de calendário que A, determine suas etapas. Então, digamos, a FAPEAM, ela quer oferecer bolsas de estudo em uma das propostas aqui. Então, o que ela vai falar? O que eu preciso para fazer essa bolsa? Então, ela vai fazer, olha, a primeira etapa é levantamento do estudo. Então, nós faremos um estudo aqui, esse estudo ele vai demorar 1 ano ou 2 anos para ser feito, para ser estabelecido quais são os formatos que a gente vai apoiar com bolsa de estudo. Numa segunda etapa, estabelecido isso, a gente vai para a parte financeira. Precisamos de mais 1 ano para a gente poder entrar isso, para colocar no planejamento nosso da LOA. Então, no nosso orçamento, para a gente apresentar para o governo do estado. Ok, então, feita essa segunda etapa, nós fomos para a terceira. Entrou na LOA, foi apresentado, vai para o orçamento. Então, aquele orçamento é 1 ano depois. Então, a gente tem aí a terceira etapa, que vai ser, no 4º ano, tirar do papel aquela ação. Tá certo? Então, volto sempre, eu vou bater muito nessa tecla. Não se preocupem se não tem condições de colocar agora no plano plurianual. Não tem problema. Aqui não vai entrar no plano plurianual. Esse plano aqui é o plano de 10 anos, é uma projeção, são as necessidades, aquilo que o Estado está sendo recomendado a fazer com base na necessidade que a sociedade civil e o poder público identificaram, onde eles podem trabalhar em conjunto em prol da sociedade como um todo. Tá certo? Então, essas etapas é que vocês têm que colocar. Vai ter que colocar lá, como é a segunda parte aqui da letra A, as respectivas responsabilidades das diferentes categorias de participantes. Então, qual seria a responsabilidade da FAPEAM? A responsabilidade da FAPEAM é da bolsa de estudo. Agora, onde não é responsabilidade da FAPEAM, é criar a pesquisa, é criar o ponto, é criar o local onde vai ser desenvolvida a capacitação cultural, é onde vai ser feita a educação cultural da sociedade. Então, esse ponto não é dela, não é responsabilidade dela. Entretanto, ela vai indicar, esse ponto aqui, nós entendemos que o melhor ponto para desenvolver, a melhor entidade para desenvolver é o CETAM. Então, é ali que vai ser feito o alinhamento com o CETAM. O CETAM vai ter que criar uma forma de pesquisa para atender aquela bolsa, ou uma forma de educação, né, de preparação do artista, e é aí que entra o CETAM fazendo o trabalho dele. Qual seria o trabalho dele? Olha, para isso nós identificamos que o artesanato no interior pode ser melhorado, pode ser indicado quais os melhores produtos para serem usados pelo artesão, para melhorar a qualidade do artesanato amazonense. Então, ali se cria um outro vínculo, que é a contrapartida, né? que é o espelho. Então, quando eu digo espelho, não é só que tem uma entidade com outra. Não, é um formato transversal, ou seja, pega vários entes, ok? Então, nesse ponto aí, cada ente vai apresentar as suas propostas, o que ele entende daquela proposta que está colocado ali pelo projeto do Plano Estadual de Cultura, e com base nisso, criar suas ações, criar suas metas, criar suas etapas, criar aquilo que entende como plausível para se sair do papel, ok? Então, não pensem que vai ser mexido no orçamento de vocês agora. Não, não tenham esse pensamento. Aqui é um momento de sonhar. Aqui é um momento de vocês imaginarem o que seria melhor para a sociedade, ok? A parte de tirar do papel, que é a parte orçamentária, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, com o apoio da Cefaz. A Cefaz vai dizer, olha, isso aqui pode ser feito em curto tempo,
em curto prazo, esse aqui realmente pode ser só em médio prazo e esse outro em longo prazo. E além dela criar as ferramentas que poderiam ser utilizadas para isso, seja através de um incentivo fiscal, através de uma lei cultural, seja através do próprio Fundo Estadual de Cultura, seja através do orçamento próprio do poder público e assim vai, tá certo? Então, como eu estou dizendo, é um momento de sonhar. Formular proposta, vamos para o item B, né, do calendário. Agregar as propostas de calendário a definição de quais poderiam ser as regras orientadoras para a condução das atividades públicas. Essas regras orientadoras só vocês podem indicar. A FAPEAN é as regras dela. Olha, aqui, para a gente poder dar uma bolsa de estudo, a gente vai ter que exigir que a pessoa tenha ensino médio. Um exemplo, tá certo? Outro exemplo, olha, eu estou aqui ligado àquela proposta 2 do eixo 1, tá certo? Então, a SEDUC, ela exige que, para ela poder estabelecer um curso lá, profissionalizante, apesar que curso profissionalizante seria mais CETAM, mas para ela criar uma educação, uma grade de educação dentro do currículo do ensino médio, lá no interior, lá em Eironepé, que é o exemplo que eu estou colocando, então a gente precisa que sejam tais regras seguidas. Olha, precisamos que seja um professor capacitado em tal área, nessa situação aqui. Não existe essa função, teremos que criar. Então, tudo isso aí vai ser enumerado, vai ser colocado nas etapas. Olha, precisamos abrir essa vaga aqui. Para abrir essa vaga, a gente tem que precisar 2 anos de trabalho, de levantamento do que é preciso para esse cargo. Depois de criado o cargo, mais 2 anos para elaboração da remuneração daquele profissional. Depois, mais 1 ano para fazer o edital de concurso público ou fazer uma contratação direta através de um outro formato e assim vai, entendeu? Fazer uma DFD, desculpa. Mas então, é isso que vocês têm que pegar, aquilo que é know-how de vocês, ok? Então, com isso, o que vocês vão fazer? Vão dizer o que pode ou não pode dentro das sistemáticas que vocês utilizam, tá certo? Letra C, ainda da questão da proposta do calendário. Indicação dentre as iniciativas que foram definidas pelo ente para compor o instrumento de planejamento aqui em questão, daquelas consideradas como prioritárias. Então, dentro daquilo que vocês estão colocando, estão identificando dentro das propostas, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ali e falar, olha, isso aqui já está no nosso plano plurianual. Estando no PPA, então a gente vai colocar ela como prioridade, em vez dessa outra aqui que ainda nem entrou no PPA. Então isso aqui vai ter que ficar para longo prazo. Então esse ponto aqui, olha, lá em Irunepé não está no nosso PPA, não é prioridade nossa. A nossa prioridade já tem essa estrutura criada para se colocar lá em Tefé. Então, Tefé vira a prioridade de vocês. E Eironepé fica com a questão de longo prazo. Tá certo? Vamos lá para o próximo, então. Pontos de questionamento. Esse item 4, eu coloquei algumas ações que vocês podem fazer internamente para desenvolver, para soltar a mente de vocês para poderem entender o que a sociedade queria quando ela fez aquela proposta, tá certo? Então, o que a gente sugere? Que quando entender lá, quando perceber que é preciso a participação do seu ente naquela ação transversal, tem que fazer essas perguntas. Por quê? Ou seja, por que a sociedade está pedindo aquela questão, aquele projeto, aquela proposta, aquela ação? Então, e tem entendido isso, que vocês precisam lá
Por quê? Ah, porque, olha, lá em Irunepé, e aí pode entrar a percepção da equipe de vocês, tá? Olha, porque lá em Irunepé já teve aqui um ofício que chegou pedindo que a gente fizesse lá, porque é uma ação de cursos técnicos para artesanato. Curso técnico para artesanato, porque eles identificaram lá que tem uma vertente muito forte de pessoas que gostam de trabalhar com artesanato e elas precisam melhorar aquilo lá, porque isso aí pode trazer um retorno muito grande para Eronepé, por exemplo, criando algo novo que não tem nos outros municípios. E com isso, tornar a Eronepé uma referência naquele tipo de artesanato. Tá certo? Segundo, para quê? Para que seria esse curso profissionalizante em artesanato? Para desenvolver as pessoas que tivessem já, por exemplo, inscrição no Cadastro Estadual de Cultura. As pessoas que estão lá, elas poderão estar inscritas ali. Então, com base nisso aqui, para quê? Para fazer aquela massa de pessoas trabalhando nessa economia criativa com fins de melhorar a capacitação e a economia do município. Onde? Aí é onde vai ser desenvolvido isso. Ah, olha, lá em Irunepé, eu sei que tem lá um liceu. Tem um liceu lá do estado lá. Então é onde vai ser estabelecido. Ah, olha, aqui nessa ação aqui, a gente vai estabelecer onde? Lá em Tefé. Vamos fazer em Tefé, colocar aqui que já existe no nosso projeto alguma coisa nesse sentido. Então a gente colocando aqui, a gente vai conseguir com que o Estado foque partes financeiras para que saia do papel aquilo lá, tá certo? Para quem? Aí você cria ali, do artesanato, para quem? Olha, pode até segmentar. Olha, aqui, lá, o artesanato que a gente identificou, ele é um artesanato muito mais voltado, a gente vê que a maioria de lá são de mães. A mãe, elas trabalham como se fosse numa cooperativa. Elas deixam o filho lá numa salinha com alguém lá e aí entraria já uma outra proposta que seria fazer ali uma creche. A SES pode entrar com essa ideia, olha, onde desenvolver artesanato para mães, que se crie também uma área para que tenha um local para as crianças ficarem e serem cuidadas e receberem educação, receberem conhecimento, tá certo? Isso aí são coisas que vocês têm que pensar, tá? Quando? Aí é o prazo que vocês têm. Quando? Olha, pelas nossas etapas que a gente levantou aqui, isso aqui eu não consigo tirar do papel lá em Irunepé essa ação antes de 2030. Não tem problema. Vocês podem até botar 2035, não tem problema. Tá certo? Por quê? Porque são 10 anos. Então, olha, chegou lá em 2035 e não saiu do papel. Não tem problema. Aquilo ali vai para o próximo plano. Entenderam? E a cada 4 anos vai ser feita uma revisão. Então, o Plano Estadual de Cultura ele vai ser estabelecido agora em 2025. Em 2029, ele vai passar por uma revisão. Olha, a gente identificou aqui que a Irunepé não precisa ser em 2035. A gente pode tirar isso aqui do papel já em 2030. Então, se rever ali o processo da entidade, né, do ente envolvido, e aí você pega e vai atualizar aquela situação dentro do Plano Estadual de Cultura. Com o que será feito? Então aí entra mão de obra, entra as necessidades de estrutura, entra as questões de equipamentos, que está em estrutura, obviamente. Então, é isso que vocês têm que pensar e fazer, colocar no papel. Olha, para Irunepé, a gente vai precisar de uma sala que tenha multimídia. A gente vai precisar de uma sala lá para pegar e, em vez de a gente botar um professor em loco, a gente primeiro faz um trabalho de criação de coordenadores no local
E aí, esse coordenador ele vai estar lá na sala, lá em Ironepé, e vai ter um professor aqui em Manaus que vai dar aula para o pessoal lá, vai dar o curso de forma remota. E aí o coordenador lá identificou lá dificuldades, etc e tal, ou dúvidas, enfim, ele vai pegar e vai passar para o pessoal daqui, tá certo? Então, abram sua mente. Então, para isso, o que é que vocês vão precisar? Olha, a gente precisa de multimídia, precisa de uma internet boa lá, se necessário, até a internet por satélite. Então, tudo isso vocês vão colocar. É um momento de sonhar, tá certo? Criem a estrutura que vocês acham ideal. Obviamente que quando for sair do papel, tem coisas que não vai ser possível. E aí, o que a gente vai fazer? A readequação daquele ponto ali para se criar a possibilidade de executar a ação. E, finalmente, a letra G aqui, por quem? Que seria efetivamente o professor, não é verdade? Ou, no caso aqui, um setor específico, que às vezes pode não ser uma pessoa, pode ser uma equipe, a equipe precisa ir no local para fazer levantamento. Então, não vai ser indicado quem da equipe que vai fazer esse levantamento. Mas olha, tem aqui o setor tal que precisa ir lá em loco para fazer o levantamento. Tá certo? Pontos de questionamento que eu indico ainda também, né? Deve se refletir como serão implementados, monitorados e avaliados. Essa parte de avaliação e monitoramento, quem vai fazer é a SEC, através do CONEC. Mas, por que eu coloquei aqui que isso aqui também tem que estar? Porque pode ter próprias metas do ente. Então, o ente ele vai identificar lá, olha, já está no nosso plano plurianual, então a gente vai alinhar as forças aqui com a SEC, com o, por exemplo, SEDU, que vai alinhar com o CETAM para fazer um trabalho em conjunto com a SEC lá em Ironepé. Então, vai ser feito com a SEDU, que já tem um projeto ali, que ela apenas vai readequar nas suas minúcias para poder atender o Plano Estadual de Cultura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo lá, vai apresentar dentro do planejamento deles e aí vai fazer o monitoramento e a avaliação. Essa avaliação deles vai ser compartilhada também com a SEC, obviamente, porque são precisos esses dados para que a gente consiga depois estabelecer o que precisa ser melhorado ou o que precisa ser melhor estruturado. Tá certo? Perdão, só complementando. Melhor estruturado porque ainda não atingiu a meta. Então, não atingiu a meta que se colocou lá, repete-se mais aquela ação pelo próximo ano. Um exemplo. Tá certo? E também eu coloco aqui, por fim, os pontos que deverão ser indicados no PPA de cada ente. Então, tudo que for relacionado ao governo do Amazonas, que tem que entrar no PPA, tem que colocar, o Plano Estadual de Cultura vai colocar lá, e a entidade também vai colocar lá. E a entidade vai colocar como a observação para cumprimento do PEC, né? Para cumprimento do Plano Estadual de Cultura. E pode falar, inclusive, do Plano Estadual de Cultura, eixo tal, proposta X. Então, essa é a situação que o ente vai ter que pegar e depois de elaborado com a gente, com todo mundo, fazendo já parte do Plano Estadual de Cultura, apresentar para ser levado ao PPA, ok? Então, essa aqui é o fim da minha apresentação. Aqui, como essa apresentação seria ao vivo, e aqui eu estou fazendo gravada, eu estou aqui aberto a questionamentos, dúvidas e sugestões. O que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem colocar perguntas, questões, sugestões, ok? Se algum ente precisar de uma reunião específica comigo para discutir pontos, tirar dúvidas quanto às suas, o seu métier, ok?
quanto aquilo que está dentro da sua alçada. Olha, eu quero saber entender assim, olha, nós já temos aqui um projeto assim, assim, assado. Esse projeto, ele não está dentro do que tem de plano, de proposta, dentro do PEC. Mas a gente pode utilizar? Sim, vai poder. Ou não vai poder. Essa dúvida eu posso tirar de vocês. Olha, isso aqui não vai poder por causa disso, disso, daquilo. Olha, se vocês ajustarem, sim, vai poder. Então, dentro dessa dinâmica toda, podem me perguntar, podem pedir uma reunião com a equipe de vocês. Não precisa ser uma reunião com todo mundo. O nosso prazo é curto, mas a gente está aqui para apoiar e principalmente ser apoiado por vocês, porque a gente precisa alcançar o mais rápido possível. Já estamos no meio do ano, tivemos alguns problemas internos aqui, quanto a encontrar um calendário que a gente pudesse atender já no mês de maio essas reuniões. Infelizmente a gente teve esse atraso, mas a gente pode compensar isso com dedicação e principalmente consciência de que o nosso estado precisa desse plano estadual de cultura que vai melhorar muito a parte de economia, a parte de cultura, a parte dos artistas, a parte da sociedade e principalmente a atenção à cultura do interior, que muitas vezes está invisibilizada, e nós podemos aqui, através desse plano estadual de cultura, torná-las públicas e quem sabe ter outros pontos de referência internacional, como nós temos do Boi Bumbá, como nós temos do Teatro Amazonas, como nós temos de várias outras coisas que poderão ser encontradas no interior do Amazonas, nos municípios, e com isso fortalecer o nosso estado com a melhor campanha de política cultural para os próximos 10 anos. Agradeço a atenção de vocês e estou aqui à disposição. Obrigado.